Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para louvar, bendizer e adorar o nome do nosso Deus. Como é bom podermos ter um dia especial separado para podermos juntos congregarmos e juntos nos unirmos em oração e em adoração. Essa semana foi uma semana muito difícil para a igreja do IACS, para os amigos do Newton Macedo. Infelizmente, ele foi vencido pela situação do Covid-19. Mas ele tem alguém que venceu por ele a morte, Cristo Jesus. E mesmo que aqui neste mundo nós passemos por tanto sofrimento, mesmo que aqui neste mundo nós tenhamos tantas dificuldades, nós podemos ter a certeza de que Cristo já venceu por nós. Porque Ele virá. Em breve Ele virá. E Ele tem feito milagres na nossa vida. Mesmo que muitas vezes nós não percebamos, que Deus possa hoje fazer um milagre na tua e na minha vida. Encher-nos do Espírito Santo e nos mostrar mais uma vez o seu amor e a sua misericórdia por cada um de nós. Bom dia, um feliz sábado. É uma alegria muito grande podermos estar aqui para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu não sei nesse exato momento onde você se encontra. Eu não sei nesse exato momento com quem você está. Se você está tranquilo no seu lar, com a sua família, se seu coração está em paz, ou quem sabe você que esteja nesse momento assistindo esse culto que prestamos ao nosso Deus, mas com dúvidas e com incertezas, com o coração pesado. Eu quero dizer para você agora, relembrar a você, que o nosso Deus, na sua infinita sabedoria, Ele jamais nos abandona. Mesmo quando parece que o mundo ao nosso redor desaba, se tivermos a fé no que está escrito na sua palavra, em tudo aquilo que foi planejado para a nossa vida, mesmo que a doença venha, mesmo que o emprego vá embora, mesmo que o gigante não caia, nós podemos ter certeza, mesmo que morramos, um dia viveremos novamente. Nós queremos cantar agora esse cântico maravilhoso que fala disso. Um cântico simples, mas com um poder maravilhoso de nos lembrar que Deus está no comando. Vamos cantar? E se? Vamos cantar juntos. Cante. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. A fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. Cante agora com fé e diga: e se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair,
Se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Essa é a promessa de um Deus que existe, um Deus que está vivo. Cante agora com convicção mais uma vez, dizendo: eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. Cante. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos invocar a presença do nosso Deus e vamos clamar para que Ele esteja conosco. Aí esteja aí na sua casa, esteja ao seu lado e que esse seja um culto de adoração. Vamos orar? Eterno Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorar o Teu nome. Queremos humildemente, Pai, suplicar a Tua presença neste sábado, para que possamos ouvir a Tua voz de uma maneira que a gente consiga entender. Aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, é o que nós pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Neste momento, ouviremos uma mensagem musical apresentada pelo maestro Christian e pela nossa ex-aluna Jéssica Trevilato. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eternal, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar,
Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. O nosso convidado de hoje para discutirmos a lição da Escola Sabatina é o pastor Giancarlo. Seja bem-vindo, Gian. Seja bem-vindo à tua igreja. O Gian foi nosso aluno aqui na escola, foi meu aluno. Tenho um carinho imenso por você, pela Cacá, e é um privilégio podermos agora juntos discutirmos essa lição. O privilégio é todo meu de estar aqui nessa igreja tão querida. Frequentei por tanto tempo aqui, né? Estive junto no colégio. Vou ter que resistir à vontade de chamar de Sora Thelma e tal. Mas é um prazer para mim estar aqui participando desse momento tão gostoso com vocês. É isso aí. Que bom que nós temos essa oportunidade de nos revermos, né? Você com dificuldade de não me chamar de professora e eu com dificuldade de te chamar de pastor. Mas pode chamar de Jean também, não tem problema, Mas tudo certo. Essa é a nossa missão aqui na escola, né? Podermos preparar os nossos alunos para que possam servir na causa do Senhor, e isso nos enche não de orgulho, mas de uma satisfação divina, porque sabemos que essa escola continua cumprindo o seu papel. Amém. Esse é o papel do IACS, né? Mais de 90 anos fazendo isso. E hoje eu, como pastor de escola, vejo alunos meus vindo para cá e servindo aqui. É uma alegria muito grande a gente ver como Deus tem utilizado o IACS na formação de novos missionários. E, de certa forma, isso tem a ver com a lição dessa semana, né? A questão do testemunho. Aliás, não só a lição dessa semana, mas a lição que nós estamos estudando. O testemunho. Quantas vezes você aí em casa, já não sentiu, de repente, uma fraqueza em pensar: eu não tenho capacidade para levar o evangelho, porque eu sou tímido ou tímida, porque eu sou desajeitada, porque eu não consigo decorar os versos da Bíblia. Quantas vezes fomos tentados a pensar isso, né? Mas, ao estudar a lição dessa semana, mais uma vez, nós podemos aprender que a capacitação do Espírito
é que nos motiva e nos capacita realmente para o testemunho. Exato, né? Quando a gente observa a Bíblia toda, e hoje a gente vai ver alguns exemplos bíblicos, a gente vai perceber como vem do Espírito Santo essa força, essa capacitação para que você pregue. E eu gosto muito de falar sobre testemunho, porque talvez o nosso amigo aí que está em casa pense, eu não sei pregar, eu acho que eu não cantaria, mas o testemunho, ele é algo tão pessoal, é algo que vem de você. Um argumento, você pode rebater, você pode contra-argumentar, agora um testemunho está falando aquilo que Cristo fez na sua vida. Então, o bacana dessa lição é que qualquer um pode praticar, todos devem praticar, porque é a sua história de vida trazida ali pelo Espírito Santo. E aí a gente não pode confundir com falta de talento. Porque o testemunho não, pelo que eu entendi, não tem nada a ver com dons e talentos. De maneira alguma, todos devem testemunhar. Todos. Seja para o meu vizinho, seja no meu trabalho, seja na minha escola, todos nós podemos repartir aquilo que Deus faz na minha vida. Isso é testemunhar. Com certeza. E assim, um ponto muito legal que eu acho do testemunho é que ele é feito de várias formas. Então, você tem a sua personalidade. Você vai testemunhar e o seu testemunho vai ser muito forte, talvez, para um grupo de pessoas que eu talvez não alcançaria. Eu podia lá contar o meu testemunho, mas talvez aquele grupo vai se identificar com a sua história. E quando eu vejo aquilo que Deus fez na minha vida, eu percebo que isso pode chegar e ajudar pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação, pessoas que estão passando por dificuldade. E aí, quem vai fazer com que esse testemunho seja eficaz é o Espírito Santo. E exatamente esse é o nosso foco essa semana, né? Esse é o nosso foco. E é tão gostoso a gente poder pensar que quando Jesus deu a vida na cruz do Calvário por nós, quando Ele ressuscitou e quando Ele subiu aos céus, Ele não nos deixou aqui sozinhos, né? Muita gente diz assim, ok, fomos criados por Deus, mas Ele abandonou esse mundo. Isso é triste de nós ouvirmos, porque nós sabemos que Ele deixou um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? É muito interessante, a gente tem que recorrer à Bíblia, né? Para a gente entender qual que é o papel do Espírito Santo. Tudo aquilo que a gente sabe sobre Deus, é Deus mesmo que revela. Então, existem alguns capítulos da Bíblia que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Um deles é João capítulo 16, onde Jesus vai falar que o Espírito Santo é o Consolador, e vai utilizar uma palavra em grego que a lição, inclusive, traduz para nós, né? Paracleto, aquele que está ao lado, aquele que auxilia. Isso é lindo de pensar, É maravilhoso né? você ter alguém do seu lado. Exato. Pensa aí numa situação que você passou na sua vida, que você estava com medo, ou talvez estava inseguro. Ter alguém do seu lado te guiando não faria as coisas muito mais fáceis? Nossa. Eu lembro que quando eu fui fazer autoescola, nunca tinha pegado no carro na minha vida. Meu pai falou assim, quanto menos você souber, melhor, não vai ter vício e tal. Fui lá fazer autoescola, Engenheiro Coelho, só tinha cavalo assim na cidade, mal tinha carro. Cidade pequenininha, onde fica o nosso colégio Unasp. Entrei no carro e aí todos os meus amigos iam fazer autoescola na mesma época. E eles tudo parados assim, olhando para ver como é que vai ser. Aí o instrutor virou para mim e falou assim, cara, você já dirigiu? Eu falei, nunca. Eu falei, não, fica tranquilo, entra aí e liga o carro. Eu não vou deixar você morrer. E aí eles têm ali acesso aos pedais e ele foi me guiando, foi me ajudando. Eu passei a primeira rua ali, todo mundo, nossa, saiu. Não morri. Por quê? Porque eu tinha um paracleto do meu lado. Eu tinha alguém me ajudando. Depois, né, eu morri bastante. Aí até aprender, até a se ajeitar ali. Mas o Espírito Santo, ele está ao nosso lado porque a gente não está sozinho. E traz segurança. Muita segurança. E diferente da autoescola, porque esse é um exemplo falho, ele não me treina para andar sozinho. O Espírito Santo me treina para andar com Ele o tempo todo. A autoescola do Espírito Santo é que eu aprenda cada vez mais a não dirigir, a sentar no banco do carona e deixar que Ele dirija. Isso é fantástico. É maravilhoso, na verdade. Um outro papel do Espírito Santo é nos convencer de que nós precisamos nos disponibilizar como condutores da mensagem, né? E o que eu gostei muito de entender essa semana é que o Espírito Santo, assim como ele me capacita, ele dirige alguém até mim. É como se fosse uma troca que não é combinada, né? Eu não escolho a pessoa para quem eu vou testemunhar,
pensando racionalmente da seguinte maneira: hoje eu vou testemunhar. Até podemos, mas muitas vezes o Espírito Santo envia as pessoas até nós, né? Numa viagem de ônibus, por exemplo, você ter alguém ali do seu lado, no supermercado, quando você está na fila, em algum lugar que você nem imagina, você vai poder testemunhar do amor de Deus. E Deus, ele está constantemente marcando pequenos encontros para a gente durante o nosso dia. E ele vai colocar pessoas no nosso caminho, onde você pode, de alguma maneira, influenciar aquela pessoa através do Espírito Santo. Então, Deus ele faz isso constantemente. Jesus, quando ele acordava, Ellen White vai falar no Desejar Todas as Nações, que ele orava a Deus e Deus revelava os planos do dia. Olha, Jesus, a gente vai fazer hoje isso, hoje a gente vai fazer aquilo. Não é que você não deva planejar a sua vida. Você tem que planejar, tem que ter sonhos, tem que se organizar. Mas eu tenho que deixar um espaço para o Espírito Santo falar assim, olha, aqui nós vamos fazer algo diferente. Para Ele nos guiar. Para Ele nos guiar. Um exemplo disso é o único milagre que está nos 4 evangelhos, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus não acordou aquele dia e falou assim, eu vou lá alimentar a multidão. Não, Jesus queria se retirar com os discípulos. Mas aí houve a situação, o Espírito Santo colocou na frente dele 5.000 pessoas que estavam com fome, não só do pão físico, mas do pão espiritual. E aí Jesus pôde pregar para elas e pôde levar muitas pessoas para mais perto de Deus. Deus quer fazer isso com a gente hoje. Deus ele está louco de vontade de nos usar, mais do que a gente está com vontade de ser usado às vezes. E complementando essa experiência, interessante perceber que Jesus não precisava dos 5 pães e dos 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas. Ele poderia ter feito cair, sei lá, maná do céu ou... Como já tinha feito, era muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas ele utilizou aquele momento, aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos para multiplicar. Eu me sinto um peixinho ou um pedacinho de pão nas mãos de Jesus quando eu me disponho a que Ele faça multiplicação em mim, né? Perfeito. E imagina aquele menino, né? A gente não sabe mais certo a idade dele, devia ali, talvez entre os 10, 12 anos, mas aquele menino, a vida dele foi mudada. Ele trouxe aquilo que ele tinha, e é isso que é testemunho. Eu trago aquilo que eu tenho para Deus, o que se a gente for ver em valor real, não é nada. Não vale nada. E é o Espírito Santo que me convence que não vale nada. E aí Deus pega aquilo que eu tenho e multiplica. E no exemplo dos discípulos, eu vejo como as coisas têm que acontecer. Os discípulos pegaram o alimento e levaram para o povo. Quando o alimento acabava, o que eles faziam? Voltavam a Jesus. Para o meu testemunho ser eficaz, eu tenho que ir até Jesus o tempo todo. A lição nos fala de uma igreja capacitada. Depois que Cristo subiu aos céus, houve simplesmente a multiplicação desse evangelho que foi pregado a praticamente o mundo inteiro. É isso mesmo? É depois que Cristo vai para o céu, vai assunto ao céu, que a igreja realmente, o negócio anda rápido. Porque se a gente for analisar o ministério de Cristo friamente, ele não teve muito sucesso, não. Curou umas pessoas, tinha lá uns amigos, na hora do vamos ver não tinha nenhum amigo. Tinha 12 discípulos, mais ou menos. Bem, mais ou menos. Morreu na cruz, praticamente cercado por alguns. Mas é claro que quando Jesus ressuscita, né, e aí o Espírito Santo começa a trabalhar, é no Pentecostes que a gente vê o Espírito Santo utilizando ali os discípulos, e aí são convertidos aos milhares. Então, algo que eu paro para pensar, as coisas nas mãos de Deus, elas andam num ritmo completamente diferente. Para Deus não existe impedimento, se são poucos, se são muitos. Quando o Espírito Santo entra em ação, então a sua palavra vai se espalhar para todos. E a igreja primitiva funcionava baseado naquilo que o Espírito Santo queria que eles fizessem. Tanto que o livro Atos, os apóstolos, muitos falam que deveria ser Atos do Espírito Santo, porque era o Espírito agindo através dos apóstolos. Como nós podemos ter certeza de que a igreja do IACS é uma igreja capacitada pelo Espírito Santo? Como saber se a igreja de Novo Hamburgo é uma igreja cheia do Espírito Santo? Claro que isso parte do conceito do que é igreja, né? E aí é uma outra discussão muito, muito maior. Se eu for, para eu ver os resultados, para eu ver se a igreja está sendo realmente utilizada pelo Espírito Santo, eu tenho que olhar os resultados. Jesus fala, pelos seus frutos vos conhecereis. Quer dizer, então, que vai ser pelos números que eu vou dizer? Não, não é isso.
É Mas também, claro, envolve, né? Mas é pelas vidas transformadas. Eu vou dar um exemplo que tem muito a ver com a escola sabatina. Depois que passa o momento da lição, a gente tem um relatóriozinho para preencher. sim. Comunhão, relacionamento e missão. Tem gente que odeia esses números. Tem gente que, às vezes, é muito fissurada neles. E a gente tem que quando a gente entende esses números, a gente vai ter um bom entendimento das coisas. Por quê? Os números em si, eles são frios. 10, 12, 15. Se eu olhar como números, é apenas um relatório. Mas o que os números representam, isso é uma coisa essencial. Por que é tão importante a chamada no final da escola sabatina? Porque aquilo representa as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão buscando, as pessoas que estão testemunhando, as pessoas que estão falando de Jesus. Os números, eles têm o seu lugar. Mas é claro que eles representam vidas transformadas. Então, eu olharia, a igreja do IACS está transformando vidas. Você aí que está nos assistindo nesse sábado de manhã, a sua vida está melhor ou pior desde que você conheceu o IACS? Depois de ouvir essa mensagem, você se sente mais perto de Deus ou mais longe de Deus? A minha própria vida é um exemplo de como o IACS transformou, foi utilizado pelo Espírito Santo, porque transformou a minha vida. Eu cheguei de um jeito e saí de outro. E assim é a história de muitas outras pessoas. A gente não mede a eficácia meramente em números, mas olhando as vidas transformadas, olhando aquilo que Deus tem feito através de cada um de nós. Pastor Jean, como eu posso me tornar mais aberta e mais receptiva ao poder do Espírito Santo? Eu acho que a primeira coisa é você criar oportunidade. Fazer tempo, né? Olha, eu vou criar uma oportunidade para que Deus fale comigo aqui. E como Deus fala comigo? A gente tem duas maneiras, né? A gente fala com Deus através da oração e Deus fala com a gente através Da leitura da Bíblia. Da leitura da Bíblia. É claro que o Espírito Santo impressiona a nossa mente, impressiona o nosso coração, mas não é uma espiritualidade mística. Eu vou aqui e vou só ouvir. Não, eu vou ler, vou orar, vou falar, Senhor, me ilumina. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do seu lado. E eu, como professora de língua portuguesa, posso falar da importância da leitura. Porque a leitura, ela é um exercício mental. É algo que transforma a tua mente através da imaginação. Então, quando nós estamos lendo ali o que aconteceu com Jesus, né, com os discípulos, todas as histórias maravilhosas de pessoas que foram transformadas, eu consigo compreender isso muito mais firme dentro do meu coração. Porque a leitura, ela fala mais alto do que um filme, do que uma propaganda, né? E é o Espírito Santo que vai tornar essa leitura proveitosa, eficaz. Uma das coisas mais perigosas é você ler a Bíblia sem pedir o auxílio do Espírito Santo, sem realmente querer praticar. Ler a Bíblia sem vontade de praticar é uma das coisas mais terríveis que você pode fazer. Porque digamos que você venha a descobrir as coisas, as verdades que você descobrir na Bíblia, sem o auxílio do Espírito Santo, elas servem apenas para machucar e para afastar. Um dos testemunhos que eu assisti naquele programa da Novo Tempo, 180 graus, a virada lá, contava a experiência de um pastor que tinha lido a Bíblia por 7 vezes, um pastor que não era adventista, e ele nunca tinha visto a questão da guarda do sábado. Então, eu acredito também que pedir a presença do Espírito Santo é muito importante. Com toda certeza, porque quando eu abro a Bíblia e eu oro, o Espírito Santo, ele não vê escolaridade. Esse aqui tem um doutorado, então esse aqui eu vou poder usar. Esse aqui, coitadinho, estudou só até a 2ª série, esse não vou poder usar. Não é assim. O Espírito Santo, ele não procura as pessoas mais capacitadas, ele procura as pessoas mais disponíveis. E por isso que eu falei que o principal é você criar a oportunidade, porque aí a pessoa disponível, ele vai dar o entendimento. É claro que é importante eu saber fazer uma leitura, interpretação de texto, hermenêutica, tudo muito importante. Mas o mais importante é o Espírito Santo. As outras coisas com o Espírito Santo, show de bola. As outras coisas sem o Espírito Santo fazem mais mal do que bem. Não valem nada. Não valem nada. Então eu vou abrir a Bíblia e vou falar, Senhor, fala comigo de uma maneira que eu possa entender. Quando nós tivermos uma igreja completamente capacitada do Espírito Santo, com certeza nós iremos alcançar milhares de pessoas, e eu acredito que esse tempo está chegando muito rapidamente. Mas é importante nós percebermos que o Espírito Santo também está preocupado com indivíduos,
com pessoas únicas, com pessoas que estão perdidas em determinado lugar, em determinada denominação, em determinado dentro da igreja, muitas vezes, né? E ele se preocupa em trazer de volta essas pessoas. E eu entendi essa semana que eu não posso ser pedra de tropeço para ninguém. Porque nós estamos vivendo um momento em que a sociedade mudou muito rapidamente. Então, às vezes eu julgo as pessoas pelas aparências, pelas tatuagens que ela carrega, pelo corte do cabelo, pela roupa. Nós não podemos mais nos prender a isso, né? Não cabe a nós transformar as pessoas. A gente tem que entender que nós estamos num processo, nós estamos numa caminhada. Então, às vezes, aquela pessoa ela está num período diferente da caminhada dela com Cristo. E é claro, aonde todos nós queremos chegar, a semelhança com Cristo. Esse é o objetivo do cristão, cada dia se parecer mais com Cristo. Então, como é que o Espírito Santo alcança o indivíduo? Bom, eu vou acordar hoje e eu falo assim, como é que eu posso ser mais parecido com Jesus? E aí eu vou procurar ser parecido com Jesus naquele dia, e as pessoas ao enxergarem isso em mim, o Espírito Santo vai fazer a mesma pergunta para elas. Como é que você pode ser mais parecido com Jesus? Então, às vezes, a pessoa está num outro ritmo, mas o Espírito Santo está trabalhando com ela. Às vezes, você dá um testemunho, não sei se já aconteceu com você, você deu o estudo bíblico, fez o apelo, a pessoa não disse na hora, quero me batizar e tal. Às vezes a pessoa ficou meio assim, e você pode ter ficado decepcionado. Mas não se esqueça, o trabalho do Espírito Santo, ele está acontecendo na velocidade que a pessoa permite. Às vezes a pessoa é um pouquinho mais teimosa, às vezes ela aceita mais rápido, mas o Espírito Santo está trabalhando. Não é minha responsabilidade. O trabalho do Espírito Santo, quem cuida é Ele. Qual que é o meu papel? Chegar lá e falar. Falar o quê? Aquilo que a Bíblia está falando. Me disponibilizar. Vou chegar lá e vou mostrar a Bíblia. Se a pessoa vai aceitar ou não, é o papel do Espírito Santo. E agora, é claro, o Espírito Santo vai me dar a maneira certa de falar, o jeito certo, o tempo certo. Você sabe que nem Jesus, ele falou todas as coisas para os discípulos. Porque ele falou assim, eu tenho muito para falar, mas vocês não estão prontos. E às vezes, nessa ânsia de falar tudo, eu vou metralhar a pessoa com um monte de coisa que ela não está pronta. Então, quem que tem que dizer o que eu tenho que falar? O Espírito Santo. Como isso, pastor? Orando. Falando, Senhor, me dá as palavras certas. E pode ter certeza, temos que ter fé, que o Espírito Santo vai dar. Jean, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Eu gostaria de encerrar só esse momento com a última frase da lição que diz assim: Ele, o Espírito Santo, continuará trabalhando no coração das pessoas muito tempo depois de partirmos, fazendo o que for necessário para levá-las ao conhecimento da salvação. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar. Por isso, neste momento, faça parte desta escola, que é a Escola Sabatina, faça parte do testemunho e da adoração através dos dízimos e das ofertas. Provai e vede. História de hoje: meu talento, meu ministério. A Bíblia está repleta de pessoas que dedicaram suas vidas a uma tarefa muito especial: conduzir o povo de Deus. Lembramos de Noé, Abraão, Moisés, Josué, profetas e outros. Mas a história não termina aí. A história continua em nossos dias, quando vemos professores em suas classes conduzindo o povo de Deus, através do estudo da lição da Escola Sabatina. O trabalho continua quando vemos os jovens liderando a juventude nos caminhos do Senhor. O trabalho continua quando vemos em ação a força das mulheres, ocupando espaços tão significativos na pregação do Evangelho. O trabalho continua quando vemos nossos líderes, anciãos e pastores dedicando suas vidas à missão de liderar, pregar e salvar. O interessante é que não precisamos ir muito longe para encontrar essas pessoas. Elas estão bem pertinho de nós. Elas fazem dos seus talentos o seu ministério. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem muitas pessoas assim, totalmente envolvidas na missão. Especificamente na igreja do bairro Universitário, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres dedicados à obra missionária.
Para representar esse grupo especial de pessoas, escolhemos o jovem Rubem Barros Godoy. Ele praticamente foi criado nessa igreja e hoje é um incentivo para todos nós. Com disposição, atua praticamente em todos os departamentos da igreja. Hoje, como primeiro ancião, ele exerce uma grande influência sobre os irmãos. Isso tem contribuído para o crescimento da obra missionária em seu bairro, para um reavivamento espiritual nos membros e assim a igreja se torna cada dia mais viva e mais fervorosa. As programações são envolventes. O louvor congregacional é um dos pontos fortes da liturgia. Ao tocar o piano e liderar uma pequena banda musical, Rubem está contribuindo para desenvolver outros talentos e criar um clima de participação, espiritualidade e adoração. Rubem é um verdadeiro líder e não mede esforços para dividir seus conhecimentos bíblicos. Sua influência é determinante. Ele a usa com bondade e amor, ao abrir a palavra de Deus para os jovens de sua igreja. Ele é um apaixonado pelo ensino e criou aos domingos à noite uma classe bíblica nos moldes do programa Bíblia Fácil, onde dezenas de irmãos e visitantes têm a oportunidade de estudar a Bíblia de uma maneira didática e atraente. Muitas pessoas têm tomado a decisão pelo batismo através dessa classe bíblica. Decidido a usar todo o seu tempo para pregar o Evangelho, Rubem ainda dá estudos bíblicos nas casas dos interessados. Um dos motivos que tornam a igreja do bairro universitário tão aquecida espiritualmente é o grande coral, que reúne gente de várias idades. O coral existe há mais de 18 anos, sempre sob o comando e regência do Rubem. Ele também é conselheiro espiritual do Clube de Desbravadores Herdeiros do Rei e instrutor de Ordem Unida. Sua conduta cristã e sua liderança têm levado os membros da igreja a realizarem coisas importantes. Uma delas é a concretização de um grande sonho: inaugurar a nova igreja, construída bem ao lado da igreja atual. Em seu trabalho como professor universitário no curso de Engenharia Elétrica, Rubem sempre testemunha de sua fé. Que bênção para a igreja, quando vemos jovens que se dedicam a viver uma vida em missão, fazendo de seus talentos seus ministérios, e com isso são capazes de construir uma história de vitórias em suas comunidades. Que tal ser um jovem assim? Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Como é delicioso poder estar prestando esse culto maravilhoso em adoração ao nosso Deus. Um sábado pela manhã, você e sua família têm a oportunidade de erguer a voz no mais alto som, para dizer assim: Senhor, a Ti rendemos glória. Nós queremos convidar você agora a fazer esse exercício delicioso, você e a sua família agora, erguendo a voz e exaltando o nome do Senhor. O hino do inário é o de número 8. Se você gosta de acompanhar, vamos cantar juntos agora, adorando o nosso Deus e Salvador. A Ti rendemos glórias, ó Rei e Redentor, a quem crianças rendem também o seu louvor. Senhor, nos inclinamos aos Teus sagrados pés, e a Ti nós adoramos, pois Deus eterno és. A voz dos anjos santos em sons transcendentais, aqui na terra ecoa na voz dos vis mortais. Só Tua
reis vindouro, Senhor de Israel. Louvor te deram antes da cruz e da paixão, e nós também cantamos o dom da salvação, pois teu Senhor é o reino, a glória e o poder, e a ti para sempre os salvos, muito gratos hão de ser. Amém? Bom dia, feliz sábado. Eu quero compartilhar com você nessa manhã um texto que está no livro de Isaías, capítulo 41, os versículos 8 a 10. Diz assim: O Senhor diz ao povo de Israel: Você é meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: Vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Versículo 10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. A gente sabe que o povo de Israel era um povo especial. Foi separado e escolhido para uma missão especial. Eles tinham a bênção de Deus e viram milagres incríveis acontecerem. Mas mesmo sendo especiais e tendo essa proteção especial de Deus, o povo de Israel passou por momentos muito difíceis. E nesse texto, Deus estava lembrando ao povo, e nessa manhã lembrando a mim e a você, que assim como o povo de Deus, também temos muitos privilégios e temos visto muitos milagres, mas Ele tem nos lembrado através desse texto nessa manhã que nós não precisamos ter medo, porque Ele continua sendo o nosso Deus e continua cuidando de nós e cuidando daquilo que é importante para nós. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei se você tem muitos motivos para agradecer ou se essa semana foi bastante difícil, mas neste momento eu quero convidar você a se posicionar diante do Rei do Universo, que prometeu que estaria conosco e que mandou a gente não se preocupar, para que juntos a gente possa entregar a Ele aquilo que é a nossa gratidão essa semana, ou aquilo que tem tirado o nosso sono, tem nos causado muito sofrimento. Então, vamos cantar, Elmer? Vamos cantar. Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos, só Tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em Teu amor. E a paz? Com Tua paz, vem, ó Pai, encher meu coração. Eu convido você, aí na sua casa, a se ajoelhar conosco. Senhor, nosso Deus, Criador do Universo, poderoso, nós te agradecemos por tanto que Tu tens feito por nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelos pequenos e grandes milagres que vivemos ao longo dessa semana. Os nossos irmãos nessa manhã têm no seu coração muita gratidão, Senhor. E nós entregamos o nosso louvor e a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso reconhecimento a Ti. Nós te agradecemos por tanto, Senhor. Mas também nessa manhã, Pai, muitos de nós, muitos irmãos estão sofrendo. Talvez alguns estão enlutados, estão doentes, têm familiares doentes, ou estão passando algum problema familiar, emocional,
Talvez muitos estão sem emprego ou preocupados com seu emprego. Senhor, nessa manhã, nós queremos entregar as nossas vidas e aquilo que tem nos preocupado nas tuas mãos. Tu prometeste, Pai, que enviaria anjos poderosos para trabalharem em nosso favor quando entregássemos a Ti aquilo que nos preocupa. Então, nessa manhã, nós queremos entregar tudo aquilo que tem nos preocupado. Em especial, Pai, nós queremos entregar os nossos irmãos que estão doentes. Nós temos vivido dias muito difíceis e essa pandemia tem, infelizmente, Senhor, alcançado os nossos irmãos. Então, nós pedimos que os teus anjos poderosos visitem a casa dos nossos irmãos que estão doentes nesse momento, Pai. Que eles sejam alcançados, que eles sejam confortados, que eles sejam curados, Pai, por Ti. Nós entregamos a cada um deles, os seus familiares que também têm sofrido. Não importa onde estejam, Pai, nas suas casas, nos hospitais. Nós oramos também, Pai, pelos profissionais de saúde que têm cuidado dessas pessoas doentes. Por favor, Senhor, dê sabedoria, dê força, dê entendimento e, acima de tudo, Senhor, dê fé e esperança a eles e a nós também. Nós, como povo de Israel, Pai, muitas vezes vimos grandes milagres, mas às vezes, Senhor, nos sentimos fracos. E precisamos ser relembrados que Tu és o nosso Deus, és poderoso e aquilo que nos interessa é importante para Ti. Então nós pedimos, Senhor, nós clamamos, Pai, por que Tu alcance o coração de todos os nossos irmãos que estão nessa manhã conosco, nesse culto de adoração a Ti. Que eles sejam confortados, animados e que o nosso coração, Senhor, nós como igreja do IACS, seja sempre alimentado pela esperança que temos, que há muito mais, que o melhor está por vir e que esse mundo tão triste vai passar. Nós entregamos as nossas dores, as nossas lutas e a nossa gratidão a Ti e pedimos que Tu continues conosco nesse culto de adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos se achava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento,
enceraram o seu coração. Cravos nos pés e mãos marcarão para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Feliz sábado para você. Que bom que você está conectado com a gente. E o nosso desejo sincero é que você possa ouvir a voz do Senhor nesta manhã através da sua palavra. Nós queremos fazer aqui uma breve menção, agradecendo e louvando ao Senhor pela recuperação do nosso pastor. Está de quarentena ainda um pouquinho, mas em breve estará conosco. E também transmitir o nosso abraço, o nosso carinho à família Macedo, que nessa semana sofreu um golpe duro, né, doloroso, e que o Senhor seja o grande consolador na vida de vocês, da família Macedo, e nós como igreja aqui, queremos ser a extensão dos braços de Deus para amparar vocês no que vocês precisarem. Que Deus vos abençoe. O título da nossa mensagem rápida aqui é a Síndrome do Poço Vazio. E é importante a gente falar que a família, ou seja, estar no ambiente da família é algo fantástico, incrível. Eu acredito que não há um ambiente melhor para o nosso aperfeiçoamento do que o ambiente da família. É coisa de Deus. O problema é que depois do pecado, esse ambiente familiar foi duramente afetado. Duramente afetado. E a gente acaba enxergando na história bíblica uma série de famílias que a gente pode chamar de famílias disfuncionais, famílias que não funcionam direito. Ou seja, desde que o pecado entrou, as famílias se tornaram disfuncionais. Elas já não conseguem funcionar direito. No entanto, isso não impediu Deus, na sua sabedoria, de usar as famílias para cumprir o seu propósito de estabelecer o seu povo na terra. E aí você vai encontrar na Bíblia histórias incríveis, histórias de graça, histórias de perdão e histórias dentro da história. Personagens fantásticos que através da sua experiência mostram para nós, são talvez a tradução da graça e do amor de Deus para nós. E eu quero analisar com vocês um desses personagens. Se você abrir sua Bíblia no livro de Gênesis,
capítulo 25, lá no versinho 28, você vai encontrar uma característica de uma família disfuncional, que não era para ser uma família disfuncional, dado o contexto em que essa família surge. Por quê? Há dois personagens principais nessa família. Isaac, filho de Abraão, o pai da fé, Isaac, o filho da promessa, que se casou com Rebeca, ou seja, uma mulher fantástica, linda, e que foi resposta da oração. Ou seja, era para ser um casamento perfeito. Mas como eu disse a você, depois do pecado, as famílias se tornaram disfuncionais. E por que essa família é disfuncional? Lá no verso 28 do capítulo 25 diz assim: Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Aqui você pode perceber um detalhe de uma família disfuncional. Uma família que dá preferência para um filho e o pai prefere um, a mãe prefere outro. Você talvez tenha vivido isso dentro do seu ambiente familiar e você sabe quais são os efeitos negativos dessa preferência. O resultado da história você conhece. Desde o ventre, esses irmãos começam a brigar. E aí, através de um engano, uma mentira de Jacó, ele tem que fugir. Você pode ler essa história na íntegra. Isso aqui é melhor do que série da Netflix, amigo. É a Bíblia, a história da Bíblia. Enfim, uma família disfuncional. Uma série de problemas que vem porque um pai prefere um filho, a mãe prefere outro. E enfim, dá um monte de problema. A verdade é que Jacó, ele acaba se casando com duas mulheres, um outro problema disfuncional na família. Ele acaba tendo aí 12 filhos e uma moça. Às vezes a gente esquece da Diná, que era a irmã. Só que essa família também é uma família disfuncional, porque parece que Jacó, ele acaba repetindo o mesmo problema que o seu pai Isaac repetiu. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, capítulo 37, o verso 3, você vê o problema repetido. Porque o texto diz o seguinte, Gênesis 37, 3. Ora, Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Uma túnica, uma capa colorida. Jacó está repetindo o mesmo problema que ele viveu dentro do seu ambiente familiar. Isso também torna a família de Jacó uma família disfuncional. Resultado disso, Jacó ama mais a José. Isso desperta o ciúme e a inveja dos seus irmãos, que já não eram flor que se cheire. Se você for voltar alguns capítulos para trás, você vai perceber que esses irmãos, além de tudo, eram assassinos. Homens que tinham no seu currículo assassinato já. Essa preferência de Jacó aumenta o ciúme, aumenta um problema. E aí começa uma trama que é linda pelo seu desfecho, mas é triste pelo seu enredo. Quando você vai ver Gênesis 35, verso 22, entra o personagem que eu quero que você conheça a história dele. Gênesis 35, 22 diz o seguinte: E aconteceu que habitando Jacó ou Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Jacó o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Olha para mim. Quem era Rúben? Rúben era simplesmente o irmão mais velho dessa trupe toda. E olha que trágico. O irmão mais velho, que era para ser o exemplo da família, ele comete um erro gravíssimo. Ele se deita com uma das concubinas de seu pai. Pastor, o que é concubina? Concubina era uma serva que acompanhava a esposa do marido naquela época. Para que servia a concubina além de ser a serva da esposa? Caso a esposa não pudesse ter filhos, o marido poderia ter então filhos com a concubina. E os filhos da concubina valeriam como sendo os filhos da esposa. E a Bíblia fala que Rúben, irmão mais velho, se deita com uma das mulheres de seu pai. Isso mancha o currículo de Rúben. O mais velho comete o pecado mais grave. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha sentido na pele
a expectativa que as pessoas têm de que você fosse uma pessoa diferente, de que você fosse uma pessoa melhor. Talvez você conviveu com essa expectativa de que você fosse diferente dos outros filhos ou das outras pessoas. E quando você percebe, você acaba cometendo erros tão graves como os outros. Você talvez já tenha frustrado muita gente na sua vida, porque eu já fiz isso e sei como isso é doloroso. Especialmente quando a gente frustra ou a gente machuca as pessoas que a gente mais ama. Essa é a história de Rúben, o irmão mais velho que comete um pecado gravíssimo. Mas a história não para por aí. Quando você vai para Gênesis no capítulo 37, vamos voltar para o 37, acontece uma cena interessante. Os irmãos estão no campo. José se aproxima, mostrando a sua capa colorida. E começa então uma trama. Os irmãos começam a tramar algo que eles deveriam fazer para prejudicar José. E aí entra a parte de Rúben nessa história. Porque quando você vai no verso 20 do capítulo 37, diz o seguinte: os irmãos conversando entre si, vinde, pois agora vamos matar José. Depois vamos lançar ele num dos poços, numa das cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. Ou seja, seus irmãos estão tramando uma forma de matá-lo, e depois lançar o cadáver dentro de um poço. Depois dariam a Jacó, o pai, uma desculpa qualquer. E aí entra o papel do irmão mais velho. Olha que coisa fantástica. Mas Rúben, no verso 21, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não vamos tirar a vida de nosso irmão. Esse é o tipo de atitude do irmão mais velho, a atitude correta. A Bíblia fala que ele tira José das mãos dos seus irmãos e diz, não vamos matar porque ele é nosso irmão. Até aí, tudo certo. Rúben viu na oportunidade de proteger José a chance de se redimir com seu pai, do pecado que ele havia cometido ao se deitar com uma de suas mulheres. Só que Rúben cometeu um outro erro gravíssimo. E é sobre esse erro, sobre este tipo de erro, que eu quero comentar com você. Rúben sabia o que era certo a fazer, mas ele tentou negociar com seus irmãos. Quando você vai para o verso 22, o texto diz, também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai José neste poço que está no deserto, e não coloquem a mão sobre ele. E o texto diz por que Rúben propôs isso. Ao invés de matar José, nós não vamos fazer isso, ele é nosso irmão, mas vamos jogar ele no poço, apenas para dar um susto nele, para dar uma lição nele. E a Bíblia fala que Rúben disse isso porque ele, de certa forma, ele pensava, na hora que meus irmãos saírem, eu vou até o poço, tiro José de lá e levo ele até o pai. Parecia que o plano daria certo. Só que a história diz, lá no Gênesis 37, verso 29, diz o seguinte, tendo Rúben voltado ao poço, eis que José não estava nele. Então Rúben rasgou as suas vestes. Olha que trágica história. Ele tinha um plano. O plano era salvar José para me redimir com meu pai do pecado que eu cometi. Rúben sabia o certo, mas sabe qual foi o erro dele? O erro de Rúben foi tentar negociar com seus irmãos. Esse foi o erro dele. Quando no momento em que Rúben disse, vamos colocar José no poço apenas para dar um susto nele, a gente não sabe o que aconteceu. Mas Rúben desaparece da cena. E quando Rúben desaparece da cena, o texto diz que os seus irmãos ali, os irmãos de José e de Rúben, acabam decidindo por vender José para uma caravana que passava em direção ao Egito. E eles vendem o seu irmão por 20 moedas de prata, o preço de um escravo. Eu não consigo entender aonde Rúben estava, mas o texto diz que, tragicamente, ele volta até o poço para resgatar o seu irmão e colocar em prática seu plano. Mas a Bíblia fala que José não estava lá. O poço estava vazio. Num ato de extrema angústia,
culpa, ele rasga as suas vestes. Esse é o título da nossa mensagem. A síndrome do poço vazio. É o que Rubem está sentindo na pele agora. Se ele pudesse voltar no tempo, talvez ele não teria negociado com seus irmãos para jogar José num poço. Porque quando ele volta, o poço está vazio, José não está mais lá. E o fato de José não estar ali significa que a oportunidade de se redimir com seu pai do pecado que ele havia cometido também já não está mais lá. O pecado de Rubem foi não fazer o certo quando ele sabia o que era certo. O pecado de Rubem foi tentar agradar a sua consciência, tentando poupar a vida de seu irmão e ao mesmo tempo agradar aos seus irmãos. José não merecia ser maltratado, José não merecia ser jogado num poço, José não merecia ser vendido, mas Rubem, o irmão mais velho, como da primeira vez em que dormiu com a mulher de seu pai, foi fraco, não tomou a decisão certa e o pior, na hora trágica, ele simplesmente sai de cena. Ele não estava no lugar certo, ele não estava lá na hora certa. José é vendido, e é vendida também a oportunidade de Rubem de se redimir com seu pai. É por isso que ele rasga as vestes, porque ele entende que ele perdera a oportunidade de fazer aquilo que é certo. Hoje eu quero falar para você que por vezes nós podemos cometer o mesmo erro. O erro de tentar negociar. Talvez para não se indispor com um grupo de pessoas, talvez porque temos vergonha de testemunhar claramente da nossa fé. Mas a verdade é que toda vez que a gente tenta negociar a nossa fé, ou negociar com o pecado, estamos vendendo José, estamos vendendo a Cristo. Nesta semana, aconteceu uma coisa interessante. Enquanto almoçávamos em família, minha esposa havia preparado, a Luciana, né? Havia preparado uma torta de legumes fantástica, incrível, super nutritiva. E nós colocamos ali para a Betina comer, nossa filha de 2 anos e 7 meses. E é impressionante, a Betina ela não quis comer a torta. E ela passou alguns minutos tentando me convencer de que comer torta era perigoso, palavras dela. Ela dizia, papai, não podemos comer torta. Torta é perigosa. Podemos comer outra coisa, mas torta é perigosa. Eu olhei para minha filha e disse assim, filha, mamãe preparou a torta com carinho. E a gente precisa comer. Não há outra opção. Depois de um bom tempo, consegui convencer ela a comer parte da torta. E por que eu estou contando isso para você? Tem pessoas que tentam negociar com Deus. Tem pessoas que tentam tratar a Deus como se Deus fosse um amigo que sentasse ao lado e falasse assim, olha, a minha opinião sobre este assunto é isto. E você talvez tivesse a liberdade de falar assim, olha Deus, eu até entendo a sua opinião, mas eu não concordo. Queridos, há certas coisas que Deus não deu espaço para negociar a opinião dele. Há certas coisas na palavra que são claras e Deus não vai mudar a opinião dele porque você discorda. Muitas vezes é melhor rejeitar completamente a palavra do que tentar aceitar a palavra parcialmente. Tentar negociar que parte da palavra eu vou aceitar. Isso se encaixa ao que eu acredito, isso não se encaixa ao que eu acredito. Como se a Bíblia fosse um grande self-service. Deus, isto eu aceito para mim, isto eu não concordo. Deus não nos dá essa opção. Quando Deus fala, Ele cria coisas e ponto. Tem coisas que se não podem negociar. Assim como, por exemplo, quando se fala de Jesus. Ou você crê que Jesus é Deus, ou você crê que Ele é um lunático, que Ele é um mentiroso. Porque Ele disse que era Deus, Ele não deu outra opção.
Não tem como você aceitar Jesus apenas como um homem bom, um exemplo, um profeta, porque ele não disse ser isso, ele disse ser Deus. Assim como há uma porção de coisas na palavra, que ou você aceita completamente, ou você rejeita completamente. O erro de Rubem foi tentar agradar dois lados. O erro de Rubem foi tentar negociar aquilo que é certo. O resultado de tentar negociar sempre será fundo do poço, poço vazio. Esse é o resultado. E eu digo para você que um cristão que é cristão pela metade, ele faz mais mal ao evangelho do que um descrente. Um cristão que não se posiciona, um cristão que tenta harmonizar ideologias que são completamente contrárias à Bíblia. Um cristão que quer seguir plenamente o mundo e quer seguir plenamente a Cristo. Querido, o próprio Jesus disse que isso é impossível de fazer. Mateus 6:24, Jesus diz: ei, é impossível servir a dois senhores. Quando se render completamente a um, você vai desprezar completamente o outro. Esse foi o erro de Rubem. O resultado foi um poço vazio. Venderam José. E eu digo a você, toda vez que você tentar negociar a sua fé, para agradar quem quer que seja, para não se indispor com quem quer que seja, o resultado será um poço vazio. O resultado será um Jesus traído. Isso não faz de você alguém melhor do que Judas, que tentou harmonizar o amor a Deus e a ganância, o amor à riqueza. É impossível. Eu termino essa mensagem dizendo a você que você não precisa ter medo de se posicionar. Você não precisa ter medo de seguir plenamente a Bíblia na sua totalidade. Você não precisa ter medo. Mas se em algum momento você, como Rubem, sabendo que era certo, teve medo e negociou a sua fé, deixaram vender Jesus Cristo como um escravo. Essa mensagem é para você. Sabe por quê? Porque o texto termina lá no livro de Gênesis, capítulo 45, verso 15, o último texto. Sabe como é que termina essa história? O irmão traído e vendido. O irmão traído e vendido. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. É o que Jesus quer fazer com você. Se em algum momento você negociou a sua fé, você traiu ao seu Senhor, a boa notícia sabe qual é? Rubem foi perdoado, abraçado pelo irmão traído, vendido. Você também poderá ser abraçado, perdoado e beijado por Jesus Cristo. O apelo que eu faço para você é que hoje, este sábado, pode ser um dia desses de recomeço, porque é assim que a cena termina. O irmão mais velho, que não tomou a atitude certa, que deixou seu irmão ser vendido como escravo, termina agora em família, abraçado com aquele que ele deixou vender. Assim pode terminar a sua história também, abraçado a Jesus Cristo. Basta que você queira recomeçar. Que Deus abençoe você. E a canção que você vai ouvir fala isso. A gente quer encerrar essa mensagem com esta canção e que ela fale profundamente ao seu coração. Se você quer esquecer o passado que tanto faz sofrer, encontrar de novo a felicidade, voltar a sorrir, mas a culpa o atormenta,
e o faz adiar. Não esqueça que seu Salvador o espera de braços abertos. É só dizer: Deus, estou aqui, arrependido, implorando teu perdão. Deus, tudo sabe, mas quero confessar tudo que fiz. Perdi a direção, mas hoje estou aqui. Quero recomeçar. Da maneira errada aprendi, e só contigo sou feliz. Deus, estou aqui com saudade da tua companhia. Pai, tua voz nunca cansei de ouvir. Cansei de lutar sozinha e hoje estou aqui. Quero recomeçar. Irmão querido, jovem abençoado do Senhor, nunca se ouviu falar tanto de ideologias para lá e para cá. Acredite, haverá um momento que não dará para harmonizar as duas coisas. Ou ficaremos com a Bíblia, ou rejeitaremos a palavra. O que não podemos fazer é ficar em cima do muro. Isso também é trair a Jesus Cristo. Que Deus dê a você sabedoria. Você precisa buscar a palavra para entender a real vontade de Deus. Acredite, se você falhar e por algum motivo o poço ficar vazio, o poço da sua fé, Jesus é capaz de perdoar, de restaurar todas as coisas. Eu quero orar nesse momento por você e por mim também. Senhor Deus, a história de Rubem, a história de um homem que tentou, Senhor, negociar o inegociável, vacilou em fazer o que era certo, por tentar, de alguma forma, agradar, ou por não se indispor. Hoje, Senhor, milênios depois, vivemos num mundo tão problemático como o dele. E por vezes somos tentados a fazer a mesma coisa, Senhor. Tentar negociar nossa fé, ser parcial nos nossos princípios, tentar usar a sua palavra como uma forma de dar a nossa opinião além da sua. Senhor, ao fazer isso, por vezes, negociamos nossa fé e traímos o Senhor. Talvez esteja agora orando com alguém que tem o poço da fé completamente vazio já. Por uma sessão de vezes que rejeitou a tua orientação. Negociou tanto a fé, Senhor, que já não há mais nada de fé. Nesse instante, nós queremos pedir que a promessa da tua palavra e da música que nós ouvimos se cumpra.
que possamos hoje recomeçar uma nova trajetória de fé ao teu lado, sem parcialidades, sem negociações, que nos alimentemos da palavra para saber claramente a tua vontade e nos dê coragem para nos posicionar ao teu lado. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, aquele que foi traído, sim, em nosso lugar e que nos oferece hoje o perdão que nós aceitamos. Amém. Obrigada pela sua companhia. Que Deus esteja conosco no restante deste sábado. Aproveite este momento para compartilhar. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. E assim você estará testemunhando do amor de Deus para com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Para encerrar nosso culto de adoração deste sábado, você pode me acompanhar na leitura de 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Feliz sábado e até o sábado que vem.